Portanto, aquele que se tornou humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. No reino dos céus é diferente do reino da terra. Os homens querem ser grandes, se deixarem obedecer, se deixarem exaltar, desobedecer, mas temos que ser pequenos, para que Deus nos faça grande. É Ele quem nos engrandece. Quem se tornar humilde como esta criança, pura como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Vai só um pouquinho mais na frente. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe. As crianças, deixai de as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Aquele, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creia em mim, criança, adolescente que crê no Senhor, rejeitar melhor seria que pendurasse um pescoço uma grande pedra de moinho e lançasse na profundeza do mar. Então, temos que ser pequeninos para que Deus nos faça grandes diante dele. Jesus falou que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que o profeta João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que o profeta João Batista. Então o reino dos céus é o que nos interessa. A presença de Deus, a presença de Cristo em nossas vidas, uma vida de humildade. O padrão do cristão é um padrão de Jesus e dos apóstolos, que é difícil de andarmos como Jesus andou, como os apóstolos andaram, mas podemos tentar nos aproximar desse padrão de humildade. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Os escândalos hoje, no meio evangélico, é uma coisa mais absurda do mundo. Nunca se viu tantos escândalos no segmento evangélico, como estamos vendo hoje. Os homens perderam o temor, estão sendo escandalizados, difamados, chamados de ladrões, soberbos, arrogantes, ladrões, gananciosos, só pensam no dinheiro, e eles não estão nem aí. Quanto mais eles têm, mais eles querem, não estão preocupados com o que a sociedade está pensando deles, em explorar o próprio povo, explorar o rebanho. É verdade, é um fato. Mas tem a igreja do Senhor na terra, igrejas pequenas, pastores fiéis, que amam o Senhor, que amam o rebanho verdadeiramente. Esses são referência para o Senhor. Os grandes, a maioria dos grandes líderes estão se corrompendo, gente, e não estão nem aí para a palavra de Deus. O que Jesus falou, ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor for colocar uma pedra no seu pescoço e jogar no mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fazerem pecar, lança-o, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Então Jesus, ele fala do inferno. Às vezes nós
Falamos que Jesus nunca falou, só falou de bondade, só falou de amor. Mas Jesus fala também que existe um lago de fogo. A palavra que inferno é Geena. Geena ficava fora da cidade de Jerusalém, era o lixão da cidade, onde era queimado o lixo ali e as carcaças dos animais, os cadáveres. O fogo ardia continuamente ali no Geena. Então Jesus usa uma comparação àquele fogo que está em forte em Jerusalém, que queima dia e noite. Assim estará esperando, o inferno será assim, e vocês irão para lá, vocês que cometem escândalos, vocês que são maus, vocês que são arrogantes, vocês que não têm humildade, vocês que desprezaram a minha palavra. E está falando aqui para todo mundo, principalmente aqui para os líderes religiosos, para crentes. Porque o mundo ao redor de Jerusalém é um mundo pagão que já estava condenado, coitado. Aqui não, Jesus está falando para líderes e pessoas que conheciam a Deus, tinham sua bondade, tinham a sua fé, fariseus, saduceus, e está ensinando aos apóstolos, aos discípulos, um modelo de humildade. Tinha que ser diferente, tá? Se vai fazer tropeçar a tua mão, o teu pé, corta e lança fora. É melhor entrar aleijado no céu do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. Claro que nós não vamos cortar pé e mão, está falando da nossa atitude, de a gente lançar de nossas vidas aquilo que nos faz tropeçar. Às vezes uma pornografia, às vezes é envolvido com pedofilia, às vezes é o adultério que você não consegue largar, a prostituição que você não largar, é o engano que você não gosta de largar, você continua enganando seu irmão, se conhecendo a verdade. Isso que é pé e mão que causa escândalo, que pode lançar no inferno. Jesus fala: e se teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança para longe de ti. Você olha para a mulher com cobiça, com desejo no seu coração. É mudar a atitude do olhar. Porque isto é melhor entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Palavra de Jesus é ensinamento para nós. A gente tem que mudar a atitude. Não sermos como os fariseus, eram hipócritas. Falavam, mas não praticavam. Então esse inferno, ele existe. Jesus falou sobre ele para nos advertir, porque o inferno, propriamente dito, foi preparado para Satanás e seus anjos. Nós podemos ver que essa atitude está relacionada com a condenação sobre a liderança religiosa daquela época, que eles eram hipócritas. E nós vamos ver aqui exatamente o Jesus falando, o complemento em Mateus 23. Então Jesus falou às multidões que estavam cercando e aos discípulos. Amor? Pega aquele ventilador, põe aqui para mim, por favor. Põe na cadeira ali, ó. Põe o ventilador. Os mestres da lei e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Jesus não falou sobre a condenação do inferno para os pecadores que estão no mundo. Estava falando para líderes religiosos e para crentes. Não põe ali mesmo para botar o ventilador. O ventilador em cima, amor. Põe a cadeira mais para lá. Obedecei a tudo que vos disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. A pior coisa que tem é você pregar algo que você não vive. Isso é corriqueiro nos dias atuais. É a mesma coisa, o quadro não mudou. Na verdade, piorou. Ventilador, amor. Entra, o ventilador entra. Entra direto ali na tomada. Põe o ventilador direto na tomada ali, amor. Põe o ventilador direto na tomada ali. Portanto, obedeça o que eles dizem, porque eles pregavam a palavra. O que eles pregavam era a verdade. O que se prega hoje é a verdade. Prega a verdade, a retórica, a oratória.
a exegese, a hermenêutica, mas não praticam o que Jesus quer que se pratique. É a bondade, é a humildade, é dar glória devida a Cristo, não para eles. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Colocam a responsabilidade sobre as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não pode cortar o cabelo, se você vai para o inferno. Você não pode usar uma bermuda, você vai para o inferno. Você não pode para tomar banho, você vai para o inferno. Você não pode assistir televisão, você vai para o inferno. Certo? Por tudo isso, são aparatos externos. A santidade é interior, é temor a Deus, é amar o Senhor e amar o próximo, amar a palavra de Deus, não andar conforme o mundo. Entende, queridos? O que quer dizer? Que não adianta você não faz nada disso, mas você ama o dinheiro, você arranca dinheiro do povo, você enriquece através da fé do povo. A santidade é só em relação às roupas, mas não é santidade em relação a dinheiro. Distribuir para os pobres, abençoar o necessitado, ver aquele irmão passando necessidade, você vai ajudar. Eles não fazem isso, só querem para aí a riqueza, 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 riqueza. Eu vou dizer uma coisa que um pastor meu na década de 80 falava muito, que no grande dia nos céus, no paraíso, o grande dia da ressurreição, nós vamos ter muitas surpresas, porque muitos pastores famosos, que eram usados por Deus, a gente tem certeza, foi para o céu, vai ser muito galadão, e nós não vamos ver essas pessoas. E vamos ver pessoas simples, que nós não esperávamos ver. Então teremos surpresa. Então temos que pedir a Deus a misericórdia sobre as nossas vidas, as nossas almas, para não sermos condenados. Quando Ele vier estabelecer o seu reino. Tudo que faz é para serem vistos pelos homens. Se tornarem que é servido pelos homens na época, agora hoje é para serem famosos. Tudo que faz é para se tornarem famosos. Então o preço é altíssimo, para cantar tem valor tal, é absurdo. Para pregar é absurdo. Quanto maior a fama, maior o cachê. Está tudo o contrário do que Jesus falou, vai na contramão daquilo que Jesus está ensinando. Os fariseus do mesmo jeito exploravam o povo. Entravam na casa das viúvas, arrancavam tudo que elas tinham, coitado. Amam os lugares de honra nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Meu Deus, nós temos que pedir misericórdia, porque nós somos obreiros, nas nossas vidas, para nós não estarmos aqui enquadrados, querendo os melhores lugares, querendo ser os melhores pregadores, querendo nos exaltar sobre o nosso próximo, querendo passar por cima do nosso irmão, que é mais humilde do que nós. Temos que ter muito cuidado, irmão, pelo amor de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade, e Jesus falou que vai cobrar. Se nós não tivermos enquadrado nesse padrão, nós estamos acabados, vai ser triste. Ele vai dizer para nós: não vos conheço, apartai-vos de mim para fogo eterno, maldito, vai chamar de malditos. Porque Mateus 25, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, estava na prisão, vocês não me visitaram. E aqueles soberbos, nos últimos dias, esses já morreram, a maioria deles, milhares já morreram, esses que morreram. Senhor, quando foi que nós te vimos na rua com fome e não te demos de comer? Quando foi que nós te vimos nu e não te demos vestes? Quando não fizeste a um desses meus pequeninos. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes nós viramos o rosto do necessitado. Uma vez eu pequei, depois tentei me retratar, mas a mulher tinha sumido. Acontece muito. A mulher do supermercado pegou um negócio lá, uma água, estava morrendo de sede para beber e queria levar essa água à força. E o segurança colocou ela fora, tomou a água dela. Eu vi toda aquela cena, eu como cristão, como crente. E eu não tive
a decência de pagar água para aquela mulher. É essa atitude que Jesus está falando. Quando não deixa os meus pequeninos, depois eu procurei essa mulher para me retratar. O Espírito Santo sabe. Então nós cometemos erros. Quando você não faz isso, quando eu não faço isso, nós estamos ficando fora do reino de Deus. Quando alguém vem pedir uma esmola para você, eu não vou falar o drogado, você já vai dar dinheiro e vai comprar droga. Não, você compra comigo, um lanche dê para ele. E não vai trocar trombeta, porque tem muitos gente fazendo trabalho social e acaba postando, filmando o que está fazendo aquela atitude, é hipócrita, para ser visto pelos homens. Isso não é verdadeiro, isso não é adoração verdadeira que Deus recebe. É quando você faz por amor, a tua mão esquerda, Jesus fala, não deve saber o que a direita deu. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Está cheio de mestre, cheio de rabi no nosso meio, cheio de com dedão, orgulhoso, soberbo. Jesus deixa bem claro, não chame de mestres, é a soberba e a arrogância. Honra, ambos lugar de honra. Lugar de honra é para o fulano de tal, deputado federal, deputado tal. A igreja hoje virou palco para políticos. A igreja, na década de 80, o político era elegido para a igreja, um irmão, mas ele não exercia o ministério. Hoje, a política absorveu os pastores famosos. Hoje, cantores famosos, mesmo de ser da década de 80, que eu amava, que eu gostava. Está todo mundo na política, meus amados irmãos. Pastores e cantores. O apóstolo Paulo deixa bem claro que aquele que é chamado para o ministério, vocacionado, não se envolve com o negócio dessa vida. Os homens se venderam para a política é lugar de corrupção, principalmente no Brasil. Quer que é político, o Congresso, hoje que a bancada evangélica é grande, está fazendo hoje pelo povo, pela população. Hoje o Brasil está massacrado, um homem aí dita as regras e não tem feito diferença nenhuma. Nós temos sim que dar o nosso apoio, apoiarmos os valores da família. Mas eu não preciso me envolver politicamente. Eu tenho que dar o meu voto, a minha contribuição e orar. Quem faz a mudança no Brasil não é o homem, é o Senhor. O Brasil não consegue mudar, porque todo mundo quer tirar uma casquinha, todo mundo quer se dar bem. Estamos acostumados a nos corrompermos, a nos darmos bem às custas dos outros. Como é que o Brasil muda, gente? Como é que vai mudar se não existe um José de verdade? Se não existe um Daniel? Ele diz, não é porque José foi político, Daniel foi político, mas esses homens, eles passaram pelo inferno, colocado no poço, José, para morrer, colocado numa prisão, porque evitou se deitar com a mulher de Potifar. Sincero, pagou o preço. Eram homens de Deus, homens imaculados, homens puros, homens santos, que o mundo de hoje não é digno. Daniel foi colocado na cova dos leões porque orava 3 vezes ao dia, não negava o Senhor, não negava o seu Deus. Não tem nada a ver com os evangélicos congressistas hoje, que a maioria deles estão envolvidos com escândalos. É uma coisa absurda, eles não estão nem aí. Esse é o grande problema que nós temos que tomar cuidado.
Mas a igreja do Senhor está separada. Os santos do Senhor, os pastores vocacionados, eles nunca vão se envolver, eles nunca vão se vender, porque eles temem o Senhor, eles sabem do seu chamado. O Senhor chamou, não foi para eles se contaminarem com o mundo, não se envolverem com o mundo, mas servirem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e cuidar do rebanho, como Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A função do pastor é cuidar de ovelhas, né? Não é se embaraçar com negócios dessa vida. Vede, não desprezeis qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. As crianças, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então, a atitude é se tornar como criança. Gente, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, ferrugem e consome. Jesus falou. Não é a prioridade. Ajuntar tesouro nos céus, onde a traça, ferrugem não consome, o ladrão não pode roubar. É a nossa salvação, é o nosso galardão que Deus tem preparado para a igreja. É uma Jerusalém celestial, cidade rodeada de ouro. Os homens estão brincando, morrendo pelo ouro, mas vamos pisar no ouro e pedras preciosas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. É vivermos no nosso dia a dia, mas o Senhor tem que ser a prioridade, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Essa é a prioridade do verdadeiro, do cristão verdadeiro, porque tem dois tipos de cristãos crentes na terra: o joio e o trigo. O joio vai focar nas coisas terrenas, na conquista terrena. É o espírito de Esaú. Enquanto Jacó se preocupava com as coisas espirituais, se preocupava com as coisas do mundo, está no mundo, se envolvendo com as mulheres do mundo, não está nem aí das coisas de Deus. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Essa foi a função de Jesus. Está falando para o rebanho, está falando para o povo. O rebanho estava desgarrado, o rebanho estava perdido, os líderes eram maus, os líderes eram aproveitadores, os líderes eram hipócritas, tão maus, tão assassinos, que eles vão assassinar o próprio Jesus, o Mashiach esperado de Israel. Jesus sabia disso, que ele aconteceria. Vamos altos. Alto assim, glória a Deus. Ele veio buscar, ele está ensinando para os apóstolos, ao mesmo tempo que está ensinando para as multidões que o seguiam. Porque Jesus falava com autoridade, falava com amor, curava, libertava e nada cobrava. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca das que perdeu? Jesus faz uma comparação. Qualquer pastor de ovelhas que ama suas ovelhas, se uma se perde, ele fecha a porteira e vai em busca das que desgarrou. É um fato. Jesus faz uma comparação bem relativa. E se acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se perderam. Glória a Deus. A ovelha perdida, o pasto,
O salmista está vendo o Salmo 23, vai falar que o Senhor é o meu pastor. Deus é o pastor do rebanho. E Deus constituiu Davi como pastor do seu rebanho, Israel. Mas Davi tinha um pastor. Jesus está falando, aquela que se desgarrou é o pastor, vai atrás. Porque ela vai correr risco de vida, de ser ferida, de ser atacada por lobos, de ser devorada. E quando ele encontra, ele traz gostoso, vai ficar alegre, por mais que é 99 que ele está, é você, a ovelha desgarrada. Você, quantos anos você afastou-se do Evangelho? Quantos anos você está fora da casa de Deus? Talvez por causa de alguma decepção, alguém te fez mal, alguém te maltratou, alguém te disse palavras ruins. Ou você pode ter, até no ministério, ter sido ferido, ter sido rejeitado, ter sido trocado. Hoje nós temos 15 milhões de ovelhas desgarradas, fora das igrejas, fora das congregações. E hoje elas dizem que nós somos a igreja, nós somos o templo. Quando na verdade são ovelhas desgarradas, não existe ovelha sem pastor. Eu falo para o grupo que não quer mais se congregar, que não precisa de templo, que não precisa de igreja, que não precisa de pastores, que não precisa de líderes. O culto é uma coisa tão linda, tão maravilhosa. O culto é você edificado na escola dominical, alimentando-se pela palavra de Deus. O culto de doutrina. Você vai ao culto de domingo, como eu fui aqui ontem, minha esposa aqui na Goiânia. Os louvores maravilhosos que a gente chora, sente na alma, a presença de Deus. Depois vem a palavra de Deus. Então no culto você é alimentado. Como é que você está fora da igreja tantos e tantos anos, não sente mais a comunhão de uns com os outros? João disse que tivesse comunhão uns com os outros. Como é que você, ovelha, tempos você não tem comunhão uns com os outros? Se você na igreja sente os ataques de Satanás, como Paulo fala, Pedro, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Dentro da igreja, a igreja primitiva tinha igreja. Pedro é o pastor da igreja, eu pastoreio as minhas ovelhas. Paulo fundou as 7 igrejas da Ásia. Paulo, onde passava, ganhava o crente para Jesus, e ali trabalhava na vida dele, batizava, ensinava a palavra e fazia dele um presbítero. Toma conta agora dessa igreja. A igreja era na casa, onde os irmãos se uniam. Então essa ideia, os igrejados estão afastados da comunhão. Deus não tem compromisso, porque ele não tem compromisso com a sua igreja, com a sua obra, com o seu ministério, com o corpo eclesiástico de Cristo. Somos um templo, mas só somos igreja quando estamos reunidos. Como Paulo diz, um é pé, outro é mão, outro é olho, outro é orelha. Cada um tem uma sua função. Nós temos funções na igreja para serem desenvolvidos. Uns têm um dom de ensinar. Paulo diz que Deus levantou na igreja pastores, presbíteros, mestres, diáconos, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. São dons do Espírito Santo de Deus. Então quero que você volte. Jesus considera você como ovelha desgarrada, está perdendo as bênçãos. Uma vez eu fui na vigília, eu não estava nem querendo mais congregar, eu só queria saber de oração de vigília, ouvir profeta do monte, ouvir outro, congregava na igreja e na outra, mas não estava fincado numa igreja, sendo pastoreado, só queria orar, queria só pregar na praça, orar, vigília. Eu estava na vigília e o irmão foi revelado. Dois profetas, um profeta dizia para outro: o que é que você está vendo? Se eu vejo uma ovelha desgarrada e vejo um lobo olhando para essa ovelha, e veio uma terceira profeta, mas esse profeta era profeta mesmo, não era do reteté não, veio até mim e disse: é você, porque você não para na igreja,
porque você não se deixa conduzir. Eu tenho um chamado à sua vida, mas você tem que congregar, você tem que estar na escola dominical, você tem que estar participando por doutrina. Foi quando eu consegui meu pastor Rosalim, e ali fui levantado como líder de mocidade, finquei os pés, me congreguei. Então nós não podemos. Agora imagine esse desgarrado que não vão para as orações, não cantam louvores, não oram, não tem um braço amigo para lhe acudir no momento da angústia, da dificuldade. Ali é presa fácil, mesmo. Uma beira desgarrada. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Você é um pequenino de Jesus. Deus tem um plano com você, você não tem que se congregar. Se o seu pastor não prestar, tem muitos lobos, tem muitos hipócritas, homens maus, cães, gulosos, gananciosos, estão infiltrados dentro das igrejas do Evangelho. Eu participei de um camarada, conheci o salário mínimo era 300 reais, eu estava com 30 reais para dar, era o culto da Santa Ceia, o último Santa Ceia do ano, era a primícia. E esses 30 reais eu ia dar na oferta para meus filhos, eu era criança, eu gostava de trabalhar por causa das crianças, porque eu sou assembleiano. Não era igreja de assembleia, era igreja de células. As novas igrejas surgiram muitos lobos com esse movimento G12. Quando eu ia dar, ele começou a pregar o pastor, olha, é primícia. A primícia é o seu 13º todo, é todo, não vai dar só 30 reais, não é 300. Ele disse, ai seu cano guloso, você quer todo, é? Então meus 30 você não leva mais. Entende? Eu disse, alguns irmãozinhos também que estavam bem financeiramente, chegaram para mim, esse pastor me ama, ele me ama, ele é tão amoroso. Eu não dava o dízimo alto, ofertas altíssimas. Eu disse, deixa de dar o seu dízimo para ver se ele te ama. Eu sabia que ele não era um bom pastor. Mas tinha uns irmãos que cuidavam do movimento de céu que não se importavam, eu ia por causa deles. Aí aquele irmão começou a passar por uma situação financeira difícil e começou a diminuir o dízimo. O pastor falou, por que você está diminuindo o dízimo? É porque a situação, a crise está ruim, aí não está dando tal. Aí começou a questionar, porque não estava dando aquele dízimo gordo alto que ele dava. Chegou um tempo que ele cessou de dar. Quando cessou de dar, o pastor cortou, não foi mais lá. Depois me encontrei com ele e disse, aquele pastor é um cão guloso, bem que você falou. Ele não me amava. Ele amava o que eu dava, ele amava o dinheiro. Descarado, amava o dinheiro. Está cheio de gente assim. Irmão, Jesus falou que o maior será o menor. Jesus pegou, lavou os pés dos discípulos. Eles não, Senhor, não. Jamais você vai fazer isso comigo. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Jesus, sendo o maior, fez eu, sendo o maior, fez isso. Deveis fazer isso também uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. Ou seja, humildade, servir. Não só ser servido, que não veio para ser servido, mas para servir e dar o exemplo. Então por isso nós estamos com 15 milhões de desigrejados hoje, porque foram maltratados por lobos como esses homens que estão nas igrejas, contra igrejas. Tem uma palavra boa, prega o bem, tem unção, não adultera, não prostitui, paga os dízimos, paga os impostos, paga tudo. Mas são cães gulosos, que não amam, amam o que você tem. Então, por isso que tem tantos igrejados, eu acredito que muitos vão ser salvos pela misericórdia de Deus. Porque foram maltratados, foram feridos. Não é fácil, nós estamos hoje entre lobos. Os lobos no primeiro século eram os fariseus e os saduceus, o doutor da lei, que enfrentaram Jesus, exploraram da mesma forma. Está cheio, mas tem homens de Deus, mulheres de Deus, que tem igreja, que servem a Deus, são fiéis, que amam verdadeiramente. Eu conheço um que é o contrário. Pegava o carro dele, a fome dele cheia de gente, levava para a igreja, pagava comida para todo mundo. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas.
porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Se teu irmão pecar contra ti, quantas vezes nós pecamos contra os nossos irmãos? E quantas vezes nós não aceitamos a disciplina, a correção? Então, quando nós temos algo contra o nosso irmão, temos que ter ele nos ofendeu. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, pecou contra mim, pecou contra você, vá até ele, repreende-o. O que você fez foi errado, você anda me difamando, você anda falando mal de mim, você anda dizendo coisas a meu respeito que eu não faço, que não fiz. O caluniador é um joio na igreja. O joio está no meio da igreja. Eu quero que você entenda por que tem maldade dentro das igrejas evangélicas. Na igreja primitiva tinha. O joio foi plantado por Satanás dentro da igreja. Assim como Satanás entrou no jardim do Éden. Quando Pedro disse: eu estou vendo o joio no meio do trigo, quer que eu arranque? Ele disse: não, porque ao arrancares o joio, vocês também não arranquem o trigo. Os anjos vão fazer a colheita nos últimos dias, eles que vão arrancar o joio. Percebem? Então vá com seu irmão, peça perdão a ele, repreenda ele. Então, se você pecou, Jesus, em outra ocasião, fala: se o irmão pecou contra você, antes de você oferecer a sua oferta no altar e souber que seu irmão tem algo contra você, é o contrário. Deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com o teu irmão enquanto está no caminho contigo. Depois vem e oferece a tua oferta. Porque se você não perdoar seu irmão, seus pecados também não poderão ser perdoados. Eu me lembro de 2 casos de 2 viúvas que oravam muito com uma viúva pobre e tinha outra que era rica. Não sei se era viúva, não. Eu sei que o filho dessa viúva, uma moça, um jovem, gostava do filho da irmã, que era da mesma congregação, fazia parte do coral, que era rica. E como aquela irmã era rica da sociedade, não queria esse envolvimento e achava que a irmã viúva incentivava a sua filha a dar um golpe para se casar com seu filho, porque ela tinha recurso, a irmã não tinha. E a irmã chegava até a ela, pedia perdão. Toda vez que eu sei: irmão, me perdoe, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já falei com a minha filha que isso não vai dar certo. Mas ela culpava a irmã e não me perdoou. Você é uma vigarista, uma irmã uma santa. A Bíblia diz: sai daquele que tocar nas minhas viúvas. Lá em Números. Se alguma viúva, alguém ofender a minha viúva, eu me clamar, eu vou ouvir do céu a sua oração. Você sabe o que aconteceu? Um dia essa irmã rica, soberba, teve um ataque fulminante do coração e morreu, sem perdoar a irmã. Se não perdoardes a teu irmão, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. De acordo com a Bíblia, ela perdeu a salvação. Foi com mágoa no coração, não era joio, não era trigo. O fato de você estar na igreja cantando, estar pregando, estar orando, com roupão aqui lá embaixo, cabelo comprido e tal, não quer dizer que você é trigo. Se você tem maldade, se você tem raiz de amargura no coração, você não consegue perdoar o seu irmão, você não consegue ter bondade no coração, você é joio. Pois o trigo ele tudo suporta, ele ama, ele perdoa o seu irmão, não importa. A função do joio, entenda, é tentar tirar o trigo de dentro da igreja. E tem tirado milhões, coitados. Não vigia, não conhece a palavra, não sabe que a igreja Jesus disse: é necessário que tenha escândalos, vai ter maus obreiros,
Vai ter gente ruim, mas é para que os fiéis se manifestem no meio dos maus. Paulo fala. Leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, tem gente assim, minha mãe perdoa, não te perdoa. Eu não quero nem saber, não lhe perdoa o que você fez. Porque às vezes você pode cometer um erro, e pecarmos contra o nosso irmão, cometer uma difamação. O Espírito Santo te repreende. E você vai dizer assim, não, eu pequei contra aquele irmão, vou com ele. E aquela pessoa não quer lhe perdoar. Retém o perdão. Se ele retém o perdão, os pecados dele também serão retidos. O sangue de Jesus não vai cobri-lo. Se tivermos comunhão uns com os outros, João diz, o sangue de Jesus vai nos purificar de todos os nossos pecados. João diz que aquele que ama seu irmão passou da morte para a vida. Mas aquele que não ama do seu irmão permanece na morte. Está na igreja, mas está morto. Fala em língua estranha, mas está morto. Profetiza, mas está morto, porque ele é mau. É joio. Entende? Ou somos como Jesus nos ensinou, e os apóstolos, amar uns aos outros, ou somos joio. Não adianta, naquele dia Deus vai dizer, não te conheço. Você é mau, você não perdoa seu irmão, você falava mal de seu irmão, você caluniava seu irmão. Achamos que vai para o inferno só aquele que adultera, que aquele que pega, que aquele que é homossexual, que aquele que é lésbica, que aquele que é assassino, que é bandido. Não, tem muita gente, muito menos vai. A maldade é uma, a falta de perdão é outra. No reino de Deus não cabe gente que não perdoa. Se você não perdoa, você está perdendo seu tempo na igreja. Você tem com seu irmão, não consegue perdoar, então você está perdendo seu tempo. Vá para o mundo, vá desfrutar das belezas do mundo, que é muito melhor. Em verdade vos digo, que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está no céu. Duas pessoas reunidas no propósito, pedir algo, uma bênção de Deus. Senhor, preciso comprar um carro. Senhor, preciso comprar uma casa, não aguento mais viver de aluguel. Você anda com os irmãos, ora e busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar o seu carro, a sua casa. Não para você se soberbecer, mas porque você precisa. Não é pecado quando você precisa. Essa vai ser muito interessante, querido. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha a pergunta de Pedro. Aqueles dias, na tradição judaica, você era obrigado até 7 vezes perdoar seu irmão. Tinha um limite para perdoar. Perdoa primeiro, perdoa segundo, terceiro, até a 7. Passou da 7, você corta. Não tinha mais perdão. Era o costume da tradição da época. Mas o que é que Jesus vai falar? Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Meu irmão vai pecar contra mim, eu estou apto para perdoá-lo. É a graça de Deus em nossas vidas. Jesus foi mudando aquilo que era severo da lei judaica para o amor, a capacidade de perdoar, a capacidade de amar. Quem não ama, quem não perdoa, não tem parte do reino de Deus. Abençoe a todos com esta palavra, aqueles que vão ouvir esta palavra. Você medite naquilo que foi falado, não naquilo que eu falei, mas naquilo que está escrito, que foi falado através de mim. É a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.